Olá, queridos. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus e nós queremos compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que mostra a ação de Jesus Cristo naquele dia, no dia glorioso da sua ressurreição. Jesus se manifestou a diversos discípulos em alguns momentos, algumas ocasiões, e numa dessas ocasiões, Jesus se manifestou a dois dos seus discípulos que estiveram em Jerusalém, acompanharam a sua crucificação, o seu sepultamento, e no primeiro dia da semana estavam voltando para a cidade de Emaús, que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E como eles não deram crédito a algumas coisas que ouviram a respeito de o corpo de Jesus não estar mais na sepultura, entretanto, eles não acreditaram na sua ressurreição. E por isso mesmo, a viagem, a caminhada de volta para Emaús, começou em um tom bastante triste, bastante de abatimento, de desesperança, de tristeza, mas terminou de uma forma muito alegre, porque o Senhor Jesus Cristo apareceu e começou a caminhar com eles, embora eles só o tivessem reconhecido bem tardiamente. O texto que nós vamos ler fala justamente desta manifestação de Jesus aos seus discípulos. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nesse texto nós observamos que Lucas registra essa manifestação singular, especial, aos seus 2 discípulos que moravam em Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. E como nós dissemos agora há pouco, eles estavam voltando para Emaús com o semblante descaído, com tristeza, abatidos, desesperançosos. E Jesus caminha com aqueles discípulos, vai até eles, caminhar com eles. E para que Jesus foi caminhar com aqueles discípulos? Primeiramente, para confortá-los naquele estado de abatimento, de tristeza, de desesperança. A presença de Jesus, ressuscitado, vivo, poderia de fato fazer a diferença. E Jesus, que se importa com cada um dos seus discípulos, foi até aqueles 2 discípulos que voltavam tão abatidos para Emaús, para revigorar neles o ânimo, a esperança e também a alegria, ainda que eles demoraram a perceber que era Cristo que caminhava com eles. Outra coisa, Jesus foi caminhar com aqueles 2 discípulos para deixar diante deles bastante evidenciada a sua ressurreição. Eles não estavam dando crédito àquilo que as mulheres tinham dito, e nem tampouco àquelas coisas que ouviram de outros discípulos que foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Eles não aceitaram a ideia de que de fato Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. E por isso mesmo seguiam tristes e abatidos. Esperavam que a redenção que Jesus viera a oferecer fosse uma redenção política e não espiritual. E não foi isso que Jesus veio de fato nos trazer. Ele veio trazer redenção espiritual. Ele veio libertar as nossas vidas do pecado, da consequência eterna do pecado. Jesus veio para nos dar perdão, salvação e vida eterna. Jesus veio também, terceira verdade, caminhar com aqueles discípulos para mostrar-lhes de fato que as Escrituras falam o tempo todo dele. E eles não estavam atentando para aquilo que as Escrituras falavam de Jesus Cristo, tanto nos escritos de Moisés, quanto nos escritos dos profetas. E Jesus mostrou àqueles discípulos tudo o que nas Escrituras apontava para ele, falava dele, de sorte que Jesus mostra que eles devem, de fato, entender e compreender as Escrituras e saber que tudo aquilo que falava ou apontava para o Messias se cumpriu de fato na vida, na obra, na morte e também na ressurreição de Jesus. Jesus veio conversar com aqueles discípulos, veio estar com aqueles discípulos para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer ânimo, vigor. Jesus veio para mostrar que ele vencera de fato a morte. Jesus foi caminhar com aqueles discípulos para mostrar e dar-lhes compreensão real das Escrituras. E nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, depois que foi reconhecido por aqueles discípulos, ele desapareceu da presença deles. Mas eles reconheceram que, afinal de contas, a presença de Jesus fez toda a diferença naquela caminhada. E sabendo agora
com muita alegria de que ele tinha vencido a morte, que estava vivo e estivera com eles, voltaram para Jerusalém para comunicar aos demais. E todos estavam celebrando, naquela oportunidade, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Por isso nós podemos ter e conhecer a verdadeira alegria. Por isso nós podemos ter e conhecer a verdadeira paz. Por isso nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Por isso nós podemos ter a salvação graciosa e grandiosa que Deus nos ofereceu em Jesus Cristo desde os tempos eternos que ela foi prometida. Jesus venceu a morte e esta é a mensagem principal que o cristianismo deve celebrar neste dia, porque é a data mais importante do cristianismo, a data em que comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, Jesus caminha conosco para nos alegrar, para nos confortar, para nos revigorar em tantos momentos, para nos guiar à sua palavra, à sua verdade, ao seu caminho. Jesus está conosco através do seu Espírito prometido, porque assim que ele voltou aos céus, ele cumpriu a promessa de nos mandar o seu Espírito que em nós habita, de sorte que ele cumpre aquela promessa. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco através do seu Espírito que mora em nós, que habita nos nossos corações. Nesta Páscoa, não fique pensando naquelas celebrações que o mundo muitas vezes faz, que as pessoas fazem de tão distorcidas nos seus significados. A Páscoa para nós é a ressurreição de Jesus Cristo. Significa que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu por nós, mas venceu a morte, ressuscitou e está vivo. E como prometeu, ele haverá de voltar novamente para nos resgatar de uma vez por todas e nos introduzir no seu reino eterno e glorioso que ele haverá de instaurar de forma definitiva, de forma física, na sua segunda vinda. Não perca de vista a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, do Cristo que venceu a morte e que se importa com você e que se importa conosco. E o Senhor Jesus Cristo possa abençoar bastante a sua vida, a vida da sua família, te dar alegria, te dar paz, te dar proteção, te dar segurança e a certeza de uma vida eterna, se você de fato crê nele, na sua pessoa gloriosa, na sua obra redentora e também na sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém.